A paz de Jesus, estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para esses 50 dias rumo a Pentecostes, que agora já são menos de 20 dias. Faltam aí apenas 15 dias aproximadamente para o Pentecostes. Quando faltar 9 dias para o Pentecostes, nós faremos a novena do Divino Espírito Santo de Santo Afonso de Ligório. Tá? Então vai se preparando aí. Antes da gente ir partir para a primeira leitura desta segunda-feira, eu quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal. Aperta aí, inscrever-se, aperta aí no sininho, no curtir, compartilhe também. Amém? Muito obrigado. Bom, hoje a primeira leitura é de Atos 16, de 11 a 15. Você lembra que Paulo teve uma visão de um macedônio convocando ele. Então ele toma Timóteo e Lucas, que é quem escreve essa história, começa a colocar sempre no pronome nós fomos. Então Lucas nos convida a estar juntos nessa viagem, nessa missão de Paulo. Paulo vai então para Macedônia e chega a Filipos, onde ele começa ali um trabalho de evangelização novo naquela cidade. Importante destacar que essa cidade, ela é uma cidade romana. Então ali a cultura é nitidamente latina. Ali a forma de administração também é romana. Então essa evangelização nesta cidade hoje é considerada assim a primeira cidade a receber o evangelho na Europa. Paulo chega à Europa. Você sabe que ele estava no Oriente Médio. Então ele chega à Europa quando chega nessa cidade. A primeira cidade a receber a mensagem do evangelho pela voz de Paulo e pela inspiração do Espírito Santo. Vamos lá então. Atos 16, de 11 a 15. Anúncio em Filipos. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, daí aquela carta aos Filipenses, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana, então a primeira cidade da Europa. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Presta atenção, então por ser uma cidade romana, de cultura latina, ali o judaísmo provavelmente não tinha templos. Então eles se reuniam num lugar público, no caso aqui próximo do rio, para as oblações, né? Porque eles faziam aqueles sacrifícios e tinha que ter toda uma espécie de higiene, e aí se fazia perto do rio. Então, no sábado saímos, sábado é o dia da oração dos judeus, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração, porque não havia templo provavelmente naquela cidade romana. Aí nos assentamos e falamos às mulheres que se haviam reunido. Aqui é uma outra também suposição, porque não é comum mulheres se reunir na cultura judaica para a oração. Então provavelmente essas mulheres eram na verdade de origem pagã e que se reuniam para fazer as orações como que às escondidas, né? Ficavam lá entre elas fazendo suas orações. Então, aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, né? Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Vendedora de púrpura. Ela vendia então tecidos finos, tingidos com púrpura, que era algo muito caro. Então provavelmente essa mulher era uma mulher de posses, era uma mulher que tinha muitos bens, né? E aí essa vendedora de púrpura, chamada Lídia, temente a Deus, nos escutava. E aí vem um detalhe importante, diz assim: o Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, quando você ouve uma pregação, uma leitura da palavra e o seu coração é tocado, é Deus que abre o coração. Eu sempre me pergunto, por que nos retiros onde eu fui tão tocado, outras pessoas saíram como se nada tivesse acontecido? É porque no meu caso, Deus abriu meu coração naquele dia. E talvez aqueles irmãos que não foram tocados naquele mesmo retiro, nas mesmas pregações, é porque Deus iria abrir o seu coração em outra ocasião, em outro momento. Mas a verdade é que Deus nos traz a mensagem e é Deus que abre o nosso coração para receber e entender a mensagem. Então eu peço a Deus que abra o seu coração. Você que abriu esse vídeo, pode ter certeza,
Foi Deus que abriu o seu coração para você abrir esse vídeo. Amém? Aleluia. Muito bem. No versículo 15 diz que ela, né, foi batizada juntamente com a sua família. Em outra tradução diz assim, foi batizada juntamente com toda a sua casa. Quando fala toda a sua casa, a gente entende que é toda a família, mas isso inclui até os empregados, né, que ela por acaso tivesse. Então, quando se diz toda a sua casa, é a família, os filhos e até os empregados. Então ela foi batizada juntamente com a sua casa e fez-nos esse pedido. Aí ela faz um pedido. Se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Que bênção, que palavra. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, Paulo não tinha o costume de se hospedar, ele não gostava de ser despesa para os irmãos, ele tinha seu próprio meio de ganho. Mas como ela insistiu, e a própria ordem de Jesus, né, é aceitar a hospitalidade, quando entrar numa casa, dizei paz a esta casa, comei tudo que se vos for servido. Então, aceitar gentileza também é ser gentil. E aí, então, como que Paulo colocou aqui, Lucas, né, escrevendo, obrigou-nos, Lucas está junto, né, o autor do livro está junto, obrigou-nos a isso. Então, a conversão dessa Lídia, na primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, marca a nossa história e a história da nossa igreja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao Salmo de hoje, que é o Salmo 149. Diz assim, o Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Gente, os nossos encontros na igreja têm que ser dessa alegria. Nós somos um povo salvo. Nosso Deus está vivo e ressuscitado. Com danças glorifiquem o seu nome. Com danças glorifiquem o seu nome. Atenção, Ministério de Dança. Atenção, coreografia dos nossos retiros, do Vinho Verde. Com dança glorifiquem o seu nome. E depois, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo, coroa com vitória os seus humildes. E aí agora eu falo ao Ministério de Música. Esse salmo é para o Ministério de Música e Artes, né? Com dança, com a harpa, com o tambor, glorificai e alegrai-vos no Senhor. Isso diz o salmo de hoje. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Aleluia! O Senhor ama seu povo de verdade. Glória a Deus. E o evangelho de hoje, evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo João, São João, evangelho de São João, capítulo 15, do 26 até o capítulo 16, 4. Irmãos, discípulo perseguido igual ao mestre. E aí vem Jesus dizendo assim, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai. Olha só, que vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Eu procurei aqui o significado da palavra Paráclito, que é tão pouco usada entre nós, e tem vários significados. Primeiro, defensor. Segundo, advogado. Terceiro, intercessor. E mentor. Mentor é aquele que passa as ideias. Então, quando vier o defensor, o consolador também, consolador, que o consolador é aquele que tira a tristeza, mas também é aquele que coloca alegria. E aí se situa o salmo. Alegrai-vos com a dança, com o tambor, com glórias a Deus. Então o Paráclito tira a tristeza e coloca alegria em nossos corações. Quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ele me defenderá, como se Jesus dissesse isso. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Olha só, eles vos expulsarão das sinagogas,
E virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará estar prestando culto a Deus. E aqui eu coloco a figura de Saulo. Saulo, quando perseguia os cristãos, Saulo, quando tirava a vida dos cristãos, ele julgava estar prestando um culto a Deus, ele achava que estava tudo certo, era a forma de agradar a Deus. Jesus já tinha previsto isso. Virá o dia em que aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Agora presta atenção, tirar a vida nunca é uma ação de inspiração divina. Nunca. Deus é o Deus da vida. Deus dá a vida. Quem dá a morte é o demônio, ou o homem, né? Então, meus irmãos, nunca alguém poderá tirar a vida de outro e dizer, nossa, isso está sendo agradável a Deus. Jamais. 3. Procederão desse modo porque não conheceram o Pai e nem a mim. Quando eu digo de tirar a vida, às vezes, em caso de legítima defesa, é na verdade em defesa da vida, né? É uma outra situação. Amém? Então procederão desse modo porque não conheceram o Pai nem a mim. Então eles conhecem as leis, conhecem os livros da Bíblia, mas não conhecem o Pai e nem a Jesus. Há muito risco disso acontecer entre nós, de nós olharmos a Bíblia apenas como um livro de estudo, mas não encontrarmos aqui o Pai, não encontrarmos aqui Jesus. Quando eu adquiri a Bíblia em espanhol, lá na introdução, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tenho uma versão da Bíblia em espanhol, está até aqui embaixo. E lá na introdução diz assim, que quando você abrir a Bíblia, aqui, a Bíblia latino-americana, eu pesquiso nela aqui também. Ele diz assim, quando você abrir a Bíblia, não busque conhecimento. Quando você abrir a Bíblia, busque el Senhor, busque a Jesus. Então, ao invés de conhecer a Bíblia, conhecemos o autor da Bíblia. Enquanto quando nós abrimos a palavra, é para que se mostre o rosto do Senhor. Quando eu abrir a palavra, eu digo, é a vossa face que eu procuro, Senhor, mostrai a vossa face para mim. E aí o Senhor está dizendo aqui, eu digo até que com uma dor no coração, porque Ele diz assim, procederão desse modo, porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora vos lembreis de que vou-lo anunciei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu quero pedir a Deus a graça de que esses dias em que você abre esses vídeos diários, Deus também abra o seu coração, para que, ao ouvir essas mensagens, você encontre aqui, por inspiração do Espírito Santo, o rosto de Jesus. Que você conheça o Senhor e conheça a sua igreja. Amém? Nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos amanhã, terça-feira, com mais um vídeo meditando as 3 leituras da missa. A paz de Jesus. Fique com Deus, irmãos.